Analisando o gráfico aqui, ver o que eu fiz de errado hoje naquele trade. Não o que eu fiz errado, o que eu aprendi. Ah, o japonês disse que o diário estava bullish, a estrutura até estava, mas para mim ele fez um choque aqui. Fez um topo, fez um topinho um pouco mais baixo, né? Fez uma. Rompeu e rompeu o fundo. Para mim o fluxo estava bearish. Eu botei aqui, diário urso, né? E o 4 horas, no lugar do choque do diário, foi o boss do H4, né? E para mim é o pré-requisito. O choque no tempo gráfico é o boss no tempo menor, né? E daí o H4 tinha feito esse choquezinho de merda aqui. Bem michuruca, né? Mas se a gente olhar, essa vela aqui, ela não rompeu o fundo da última, foi um pouquinho acima, e essa aqui rompeu. Se a gente olhar no detalhe aqui, dá para ver. É milimétrico, mas foi. Então, para mim já é choque. Então o H4 estava bullish. O diário estava urso, mas o H4 estava urso, mas estava fazendo um pullback, né? Então, tinha essa região aqui para reagir, que foi a região que fez esse rompimento de estrutura, né? Que ele tá meio que enrolando aqui, né? Provavelmente até a notícia de amanhã, esse FONC aqui é 16 horas, é bem pauladão. Ou provavelmente vai vir até aqui, né? Na zona premium do H4 é o mais provável, né? Mas beleza, né? Eu tava com viés bullish nessa altura. Daí olhando aqui o M15, né? No momento que eu cheguei no gráfico, né? Era 8 da manhã, né? Era aqui. Aqui assim. Ok, eu estava vendo essa liquidez aqui no M15, né? Eu estava vendo essa liquidez aqui, essa trendline, e tinha rompido estrutura, né? Deixa eu tirar o H4 aqui que só polui, né? Ó, estávamos numa zona de H4. Ok, mas era uma zona fraca, no meu ver, porque deveria buscar mais para cima. Rompemos estrutura uma vez, duas vezes, estávamos bullish. E eu estava achando que aqui nós também tínhamos rompido estrutura, porque se eu botar meu indicador aqui, ele está mostrando, ó. Só que na verdade eu vi que o japonês, quando dá essas coisas aqui, sobe, né? Ou seja, ele faz um trailing do stop da estrutura assim. Ou seja, ele vai fazendo no close, no close, no close, e para ele o rompimento foi só lá embaixo, né? Interessante isso. Vou levar em conta nas próximas, né? Então o range fica maior, mas no Mi 15 é interessante. Que seja, estávamos bullish, né? Rompemos aqui. O topo da estrutura era lá, o fundo aqui. Estávamos na região desconto. Uma forma de outra, né? A gente estava na região desconto aqui. Para mim, isso aqui era uma indução válida, porque rompeu alguma coisa, nem que fosse um choque. Ele fez alguma coisa aqui, né? E acabou eventualmente rompendo aqui, né? E pior ainda, tínhamos liquidez aqui, né? Fundos triplos, né? Então eu pensei, essa zona aqui, ela rompeu a estrutura, né? Rompeu, deixou liquidez aqui, tinha essa liquidez aqui, voltou abaixo da região desconto, né? Pensei, é uma região válida, né? Tínhamos esse extremo aqui, que foi mitigado nessa pontinha aqui, né? Quando essas velas são muito grandes, eu gosto de botar no M1, no M5 para ver aumentar a resolução, como se diz. Só que se eu não botar aqui, não funciona. Não mudou muita coisa, mas dá para ver que talvez vou tirar a parte que já tinha sido pré-mitigada aqui, né? Por essa ponta aqui. Era aqui, assim, a nossa zona de interesse, né? Pelo refinando do M5, né? E ok, sacou liquidez, tocou aqui, deu forte reação para mim.
Não fez choque no M15, mas o M15 estava bullish para mim, né? Estava na região prêmio. Eu queria procurar um choque mais boss aqui. Então, aqui dentro, né? Então, o que eu estava pensando? Ok. H4 fazendo pullback bullish, né? M15 bullish. A estrutura não estava bullish, mas como é que se diz? Bastava um choque mais boss no M1, né? Então, eu tinha marcado aqui, ó, essa liquidez aqui, ó, fundos múltiplos aqui, né? Bastante liquidez. 1, 2, 3, 4 fundos, né? Deixa eu tirar esse choque aqui, que é do M15, né? Então, o preço veio aqui, deu uma enganada, né? Não rompeu grande coisa, né? E sweepou, né? Pensei, fez sweep, tinha liquidez, fez sweep, mitigou uma região interessante. Se eu olhar aqui no M1, cadê o M1? Mitigou aqui, né? Essa zona aqui, e se eu olhar, é a última zona que tinha imbalance aqui, né? Daqui para baixo, só tinha imbalance lá embaixo, né? Que acho que é a zona que tu marcou, né? Até. Lá no extremo do extremo, né? Eu pensei, legal, é aqui, é a zona, né? E agora vamos ao erro. Eu considerei que aqui fosse o choque, por quê? Porque foi a última supply antes de derreter, né? Rompeu com o paviozinho, voltou em 50%. Eu até meti a FIBO aqui. 50% da pernada. Rompeu de novo. Aliás, aqui tá. Rompeu. E rompeu de novo aqui, ó. Ou seja, se eu não tivesse considerado esse choque aqui, porque não rompeu com o corpo, daí eu pensaria, não, mas aqui rompeu, olha só. Voltou, e eu comecei a olhar, estava segurando as supplies, né? Segurou aqui. Deixa eu botar vermelho. Superou aqui e rompeu a estrutura. Então eu fui olhar, né? Pensei, é aqui, né? Então, imbalance. A única zona que tinha deixado imbalance nessa história toda foi essa aqui. Foi onde eu pendurei minha vela, né? Pensei, aqui é o último fundinho, né? Botando aqueles 2 pips para baixo, 2 pips para cima, etc, né? Eu pensei, no M15 tinha indução, sacou liquidez, fez o choque. Esse aqui eu não contaria, né? Fez o choque com o corpo, voltou aqui, fez o boss, pensei, tá no meu setup, tá tudo de ok. O M15 bullish, região desconte, voltou, etc e tal. Mas o que eu pensei, agora não tinha indução para essa região aqui, teria que fazer uma indução, né? É o que eu ficaria atrás. Se não fizesse indução, eu ia tirar, a única coisa que eu estava com o pé atrás. Então o troço foi, e aqui para mim foi a indução. Porque ele rompeu esse topinho aqui, né? Com o corpo, né? Então, para mim, isso aqui foi uma indução forte que causou um rompimento, né? Mas o que eu não notei? Para começar, aqui foi um feito close, né? Que nem o japonês diria. Aqui foi outro feito close, ou seja, não rompeu, foi empurrando para cima, meio se esticando, né? Ela não arrebentou, só não arrebentou a cerca, só empurrou ela na manha, né? Mas para mim, na hora, tinha sido a indução aqui, né? Então, tinha essa história do empurra-empurra e também estava meio distante aqui da zona, né? Quando fez aqui, para mim foi mais indução ainda. Agora sim, né? Se lá não tinha feito, agora fez, ó.
tenho esse topinho aqui, ó, teve um rompimento, fundo duplo, né? Aqui tá a indução que eu estava querendo, né? Ele vai liquidar aqui para mitigar meu POI, foi o que eu pensei, né? Ok? E voltou com tudo e me estopou. Mas o que que eu deveria ter percebido? Primeiro, tínhamos essa região aqui, que causou um S-Boss, né? Dá para ver que era a última região que tinha imbalance aqui, né? Aqui tinha um tiquinho de imbalance que nem conta, né? Aqui estava tudo mitigado, né? Não tinha nenhum imbalance, né? Ou seja, o preço podia subir livre, mas aqui ele parou. Então, e aqui ele, como é que se diz? Não rompeu de novo, né? Então esse fundo era fraco, né? E se olhar, esse fundo aqui como um todo era fraco, porque não foi capaz de romper o topo, né? Olhando no 15 minutos, dava para ver até melhor isso. É uma coisa que eu me toquei, mas eu pensei, eu não vou tirar a ordem aqui, que toda vez que eu tiro, o preço vai onde eu quero e eu tomo stop. Mas olhando aqui, esse fundinho aqui não foi capaz de romper aquele outro fundo, né? Então, ele tocou nessa região aqui, que até dá para ver, acho que nos 5 minutos é um pavio bem claro aqui, ó. A região nos 5 minutos, foi onde ele parou. E eu olho pouco os 5 minutos, vou ter que começar a olhar mais. E o H1, já vi que eles fazem a diferença, né? Eu pensei, tem indução, vou deixar a ordem aqui, apesar de não ter rompido nada, né? Mas esse não rompeu nada, eu não notei na hora, né? Só notei depois. Então, o que o preço fez? Ele me liquidou. Ou seja, aqui onde eu entrei serviu de indução e ele mitigou aqui, ó, o extremo dessa zona que não tinha sido mitigada, né? Mas para mim aqui não tinha imbalance, ó, o imbalance estava aqui em cima, né? Mas que seja, ele mitigou um pouquinho mais a fundo, né? E mitigou exatamente o último order block, né? A última vela de baixa antes de alta, né? Aqui tinha só tocado nela, né? Aqui afundou mais, né? Então, mas nessa altura aqui, eu já estava com viés, pensei. E também tinha aquela só das agulhadas, né? Que a gente já estava ressabiado de ontem. Mas eu estava me pensando, até que ponto eu estou apreensivo porque eu estou com viés negativo porque o dia anterior, ou também, às vezes, a gente traz um viés e fica negativo, não pode deixar se influenciar, né? Tem que pensar no dia, né? Cada dia é um dia, né? O mar, cada dia é diferente. Então, fez sweep aqui, né? Mas não rompeu nada ainda, né? Tá aqui, ó. Teria que romper pelo menos aqui, né? Ok. Aqui começou a acontecer as coisas divertidas. Dá pra ver que aqui a reação foi um pouco mais forte que lá, né? Mas se eu olhar aqui, ó, fez esse fundo, depois fez esse, aqui foi um choque. Com todo o brilho e glória, né? Choque. Eu consideraria até aqui já o choque, né? Normalmente, mas se a gente quiser considerar toda essa pernada, é aqui, o choque. Ok, tô ressabiado, não quero entrar no choque. Vamos esperar esse boss. Esse boss. Voltou 50% e mitigou. Qual a última vela antes de romper? Essa aqui, né? E aqui deixou em balance, né? Um pip para cima, 2 para baixo, 3 porque eu subi. Ui. Estopado. Não foi ali que eu vi a entrada? Não. Choque. Esse boss. Tomei stop. Mas repara aqui novamente, olha, não tinha nada para ele voltar aqui, ó. Nenhum imbalance, né? Ele voltou aqui, ou seja, aqui foi a indução de alto nível novamente para pegar o cara embaixo, né? Como tá fazendo indução essa porcaria? A entrada ideal, então, teria sido aqui, né? Mas aqui para mim não tinha a menor dúvida, né? Mas o que eu deveria ter feito, talvez, é cobrir o fundo, né? Entrado aqui
e cobrido o fundo, né? Eu nem fiz isso, tá olhando, tô olhando agora, né? Tinha até marcado antes, mas eu não tinha feito barra barra, né? Ou seja, aqui teria sido uma entrada legal, né? Último imbalance, tinha mitigado um pouco, né? E foi embora, né? Daí daqui foi só alegria, né? Ó, teria pago 4 para 1 já aqui. Vamos botar o tamanho do stop que eu coloco, né? 4 para 1 aqui. Legal. E no M15, o alvo para mim, esse topo foi forte. Ah, eu estava com a minha estrutura assim nesse momento aqui antes. Eu considerei que aqui foi um rompimento, tá meio bagunçado aqui, né? Mas aqui foi um rompimento, então esse topo era forte na minha cabeça. Então, eu marquei o meu topo, eu pensei, não pode ser lá no extremo, tem que ser no último POI antes do extremo, né? Então, eu pensei, temos essa velinha aqui, vamos olhar no M1 o que, que temos lá. Daí, olhando a última região que deixou em balance foi essa, daria 6 para 1, né? Essa entrada, 6,76, né? E se a gente olhar o que, que deu de continuidade, deu uma enroladinha, né? Bateu o alvo. E foi até mais adiante, né? Mas seria ali o alvo, né? Última zona que deixou em balance, né? É aqui. Se eu tivesse pensado, vou botar aqui para fazer sweep, teria dado certo, mas o certo era aqui, né? A última, no M15, né? A última, como é que se diz? Eu até vou botar uma coisa aqui só para a gente ver onde é que seria no M15. Essa caixa redonda aqui. Resumo da ópera, depois de uma pausa. Essa região aqui, se eu poderia pensar no M15 só o pavio, né? Mas o melhor mesmo aí no M1, né? Eu gosto de fazer. E ver onde é que está o último imbalance aqui, né? Até um pouco mais abaixo. E coincidiria talvez até com esse vai de bar, né? Mas que seja. Para definir o alvo é assim que eu faço, né? Quando aqui na minha concepção era forte, né? Porque tinha rompido, né? Então, eu não ia supor que ele ia ser rompido. Já esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui pelo jeito falhou em romper, tá começando a descer. Se voltar aqui, o meu alvo, por exemplo, se eu tivesse shortado aqui, meu alvo ia ser aqui, que esse aqui não rompeu acima daquele, né? É fraco. Esse aqui também é fraco porque não rompeu aquele lá, ó. Todos esses aqui são fracos. Esse aqui é forte, tá meio bagunçado aqui, mas essa é a ideia. O que, que eu ia dizer? Era isso. Então, os erros. Eu acertei o POI como aqui, como uma região válida, que já estava mitigado, né? Essa ponta de pavio. E tinha realmente indução aqui, tinha essa trendline, né? Tinha esses aqui topos múltiplos, né? Então, realmente era um POI correto e a direção era para cima. Embora na hora eu não tivesse visto esse rompimento aqui, porque eu estava assim, né? Onde é que está a minha estrutura? Aqui eu não tinha visto, né? Sei lá o que eu estou fazendo. Lembrei. Eu estava com a minha estrutura assim. Então, eu tinha visto esse rompimento. Para mim aqui não tinha rompido nada. Também, né? E estávamos os 50% abaixo. Eu vi como uma zona válida, mas se eu tivesse considerado assim, eu ia considerar que isso aqui era fraco e eu ia achar que ia romper, né? Mas ele esse cara aqui não rompeu nada, né? Mas que seja, voltando aqui, né? Os erros, então. Aqui no M15, eu acho que eu fiz a interpretação correta. Mas no M1 eu me afobei. Estou vendo que os trades bons estão dando pelo... Depois que abre o SP500, que é às 11h30 da manhã, né? 10 horas abre o Forex. Aqui pro Brasil, né? Então, qual o problema que eu fiz aqui? Deixa eu tirar esses do M15 aqui pra gente olhar só o M1.
Fizemos 300, choque, 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 choque. Sacamos liquidez, teve indução aqui, beleza. Só que pelo visto não foi suficiente essa indução, né? Essa liquidação aqui não foi suficiente. Não tinha nenhum choque para cima nesse caminho. O primeiro choque foi aqui. Então, esse aqui poderia ter sido utilizado, né? Mas, na verdade, então, eu deveria ter esperado, talvez, e quando começou a descer rápido aqui, né? Aqui não tinha indução ainda. Quando começou a descer rápido, eu poderia ter esperado mais uma confirmação, né? É algo que me passou pela cabeça. Até porque bateu numa zona aqui interessante. Deixa eu ver se ela existe no M15. Não, mas existe no M5 essa zona que bateu. Ou seja, bateu numa zona relevante aqui e o preço começou a reagir e bateu uma vez, bateu duas, né? E não rompeu, né? Então, isso fazia com que esse fundo fosse fraco e deveria dançar. Só no olhar aqui no M1, agora eu vejo, ó. Não conseguiu romper nem aquele topinho lá, então era fraco, né? Então, eu deveria ter, no mínimo, esperado mais uma confirmação aqui, né? Daí, quando bateu, deixa eu tirar isso, como poluiu os meus indicadores. Ok, quando tocou aqui, não fez choque, desceu mais. Aqui assim, ele fez um choque, né? Voltou no 50%, segurou e fez o boss. Aqui era uma entrada válida. Só que, como eu tinha botado a ordem aqui assim, cobrindo aqui, ó, eu teria que ter notado aqui, ó, fundo duplo e indução para essa zona, ou seja, indução da indução, né? É aquela máxima, né? Se eu quisesse ter entrado aqui, que era a última vela que tinha imbalance, eu teria que ter coberto o fundo, né? 67 pips de stop, beleza, não tem problema, né? Mas até aqui, né, que acho que é a primeira que deixou imbalance, aqui, né? 7,5, né? Tranquilo, né? Até aqui, talvez, uns pipzinhos a mais, né? 80. Minha máxima, cobre o fundo, né? Claro que aqui eu botei só para testar, né? Se eu fosse operar mesmo, né? Aqui também eu não cobri o fundo, né? Não ia adiantar bosta nenhuma, né? Mas se tá muito grande o stop, que não dá para cobrir o fundo, é melhor cortar para cima e não para baixo, né? O que mais que eu ia dizer aqui que eu achei relevante nessa situação? Cobrir o extremo, já falei, né? Tinha mais uma coisa, deixa eu pensar. Não era isso, mas lembrei. Ser um pouquinho mais cuidadoso nos jocks. Por exemplo, aqui, ó, a gente fez esse fundo aqui, ó. Depois fizemos esse mais abaixo. Eu aprendi com o Photon que ele já consideraria aqui o choque. Mas eu acho que eu vou ter que começar a ser mais conservador. Opa. Qual o menor ponto entre esses dois aqui? O maior ponto é lá? Aqui o choque. Pronto. Conservador, né? Essa forma arriscada está sendo muito... Então, se eu tinha feito choque, não tinha feito boss ainda, né? Então, tem que considerar isso. Aqui, teria dado certo. Ó. Fez esse fundo, fez esse. O choque deu aqui. Fez esse topinho. Fez esse boss aqui também, né? Mas aqui eu caí na indução, né? Não tinha indução aqui, foi lá para baixo, né? Ah, outra coisa. Uma suposição que eu estou fazendo. Botar os imbalance. Minha suposição que eu teria feito aqui, não tem nenhum imbalance aqui para baixo, não tem motivos para o preço voltar. Eu já falei isso ontem. Então eu poderia botar aqui, sempre tem motivo para o preço ir no extremo. Mesmo que não tenha imbalance, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Então, a gente teria que cobrir aqui pelo menos. Não tinha motivo para ele descer aqui, não tinha imbalance, mas desceu. Aqui também eu fiz a conta, ó. Não tinha mais imbalance para cá, né? Não tinha motivo para o preço descer aqui, ó. O último imbalance é aquele que tu marcou lá embaixo, né? Então, se rompesse aqui, daí era outros 500, né? E não voltou lá, né? Então, tinha motivo, embora não tinha imbalance, tinha motivo para ele ir até a pontinha se ele quisesse, porque pode ter ficado ordens pendentes aqui, né? O imbalance é só um indicativo de que pode ter sido tudo mitigado, mas então é mais provável que segure, mas ele sempre pode voltar até a ponta. Então isso é uma coisa interessante para a gente ter na cabeça. Outra coisa aqui que eu lembrei agora, que não era isso também, podia vir nessa região que tinha imbalance, né?
Mas, em geral, a gente não deve esperar por isso, segundo o japonês, porque se aqui na zona de cima ele começou a reagir, como aqui começou a fazer choque de verdade, e não esse choquezinho de merda aqui, né? Fez esse boss, ah, beleza, a gente pode entrar. Aqui teria rendido um. Bom, esticando tudo isso, com certeza não ia ter dado, nem 4-1, né? Mas que seja, teria dado um tradezinho legal aqui, né? Vamos dizer que eu tivesse entrado. Que eu tivesse pegado aqui, né? Teria dado até 10-1, né? Se voltar aqui depois. Agora, se voltar aqui de novo, a gente sabe que vai para baixo, né? Mas é aquela história, né, que ele diz: se na região de cima já começar a subir, dá reação, não fique esperando de baixo, né? Mas se não der reação, não faça nada. Era isso, acho que. Se tu achar mais alguns erros, me comenta, mas o que eu consegui perceber foi isso, né? Lembrei mais uma coisa que eu ia comentar. Na verdade, outro ponto negativo era que o preço estava choppy, né? Com esses pavios aqui, né? Muito estranho, né? Condições normais é melhor ficar de fora, se a gente está no dinheiro mesmo, né? Mas não era o meu caso. A gente está aqui para aprender, então se a gente não se expõe, a gente não aprende, né? Mas aqui já é um motivo, mas aquilo que eu falei, né? Que como no dia anterior eu levei loss, nesse eu ficaria mais cabreiro, né? Isso a gente tem que tentar isolar, cada dia é um dia, né? Mas com certeza são coisas para aprender, assim, quando tem esses pavios que vão empurrando o topo para cima, a gente tem que pensar, esperar uma confirmação a mais, pelo menos, né? E não sair entrando assim. Mas o que eu ia dizer não era isso. Lembrei, vieses. Assim, questão de viés. Todo trade nunca é 100% aquele perfil clean. Se a gente olhar, a gente vai achar 10 motivos. Se a gente vê que tomou stop, que nem agora, o cara acha 10 motivos para não ter entrado naquele trade. Mas se ele tivesse dado certo, como esse aqui, a gente acharia 10 motivos para entrar nele também, né? Eu acho que é bem assim, sabe? Sempre vai ter motivos para entrar e para não entrar, né? Aqui tinha vários motivos para não entrar, ó. Desceu aqui, já não tinha mais nada para mitigar, né? Embora pavios sempre podem ainda ser mitigados, né? Eu não peguei esse aqui porque na hora eu estava pensando o seguinte: opa, se chegou até aqui, não vai segurar, vai vir naquela zona de baixo. E eu esperei. Naquela outra que tu marcou, né? Não era nem aqui. Que tinha embalos. Não, era aqui mesmo, acho. Sei lá. Vamos olhar aqui que tá mais claro. Nessa aqui, ó. Nessa zona aqui. Pensei, se chegou aqui, ele não vai segurar, ele vai vir para baixo. Então, aqui eu não entrei. Tinha motivo válido para não entrar? Tinha. Aqui tinha falhado em romper, né? Como se diz. Já tinha mitigado 300 vezes, não respeitou. Pavio aqui, mais profundo, eu não tinha motivos para entrar aqui, sabe? Tinha muitos motivos dizendo para não entrar. Apesar de ter dado um choque, um boss claro, tinha motivos para não entrar. E aqui também tinha motivos para entrar. Para mim tinha vários aqui, ó. Tinha mitigado a última região, fez o choque, para mim tinha feito, né? Fez o boss, tinha indução, mas não deu certo, né? Então sempre vai acontecer isso, né? Eu acho, agora pensando, né? Mas o único jeito da gente ganhar dinheiro é definir o setup. Vou esperar um choque, um boss, nem que seja um choque lá em cima, né? E entrar quando acontecer isso, né? Que se eu começar a pensar, não, ontem eu levei stop assim, hoje eu não vou entrar, aí o troço vai zarar mesmo, né? Mas é questão. E afinando o plano, né? Vamos ver se botar nos backtests só entrar em choque assim. Agora acho que é como tu entra, na verdade, né? E os meus eu sempre apanho, né? E ver o que vai acontecer. Bom dia, Amanda. Perguntei pro japonês, ele me explicou o que eu fiz de errado. Eu estava considerando que esse fundo aqui no Mi 15 era forte. Então eu pensei, tem indução aqui para entrar aqui embaixo, porque eu pensei, tinha esse topinho aqui, esse cara rompeu, né? Não sei, foi forte para romper esse último topo. Mas ele acabou de me responder aqui, até tá aqui a resposta, que, ó, ele botou esse fail to close, essa vela não conseguiu fechar acima daquela, essa não conseguiu fechar acima da anterior, é como se o topinho fosse sendo empurrado para cima, né, a cada fail to close, né? E eu botei aqui, até botei aqui uma outra figura, eu botei abrupto, né, mas eu deveria ter
aqui, né, subiu o limite, né? Não rompeu, foi um feito close, ó, e nenhuma fechou acima, porque foi empurrando, né? Como se disse. No momento que essa violou, a gente empurra, né? Empurra, empurra. Então aqui era fraco, né? Então, no M15 não tinha indução para entrar aqui onde eu entrei, né? Se bem que até segurou, né? Então, como é que se diz? Até segurou por enquanto, né? Mas era uma liquidez fraca aqui no M15, né? Para começar.